Na verdade, a palavra de sexta-feira, ela é uma reflexão, né? É um devocional. Tá lá em Hebreus 12, carta aos Hebreus, no capítulo 12. Se você pode abrir Hebreus 12. Eu vou ler os versos 1, 2 e 3 de Hebreus 12. Tudo bem, hein? Tudo bem? Tudo bem? Posso ler? A palavra de Deus diz o seguinte, Hebreus 12, a partir do verso 1. Eu estarei lendo só o primeiro, segundo e terceiro verso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está aprovada, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e também não se desanimem. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos reunidos, cujo objetivo, Pai, é ter o Espírito Santo do Senhor ministrando nos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, nós estamos, para a honra e glória do Senhor, nós estamos preparando, nos aprofundando no tema Apocalipse, no livro de Apocalipse. Para a honra e glória do Senhor, no início do ano que vem, nós estaremos na escola bíblica abordando o Apocalipse. E nós estamos estudando, não é? Eu e a Ana. E na última vez que estudamos agora, não lembro se foi sábado ou domingo, nós estávamos estudando algumas igrejas. E ali a gente passou por Laodiceia. Laodiceia, que é uma igreja, a última das igrejas, provavelmente uma igreja que nós estamos vivendo hoje com mais intensidade, onde Jesus Cristo está realmente com vontade de vomitar, né? Porque ele está, na verdade, vendo tudo o que está acontecendo na sua igreja, e ele está verificando realmente uma igreja morna, cristãos mornos, não é? O cristão morno, ele não está nem quente nem frio, né? Então, na verdade, quando a gente lê esses versos, não é? Na verdade, grande parte da Bíblia ele fala, não é, da grande dificuldade que nós, como seres humanos, temos de estar servindo ao Senhor. É uma dificuldade. E a própria palavra aqui, o próprio autor de Hebreus, ele fala no verso 1, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, na verdade, amados, servir a Jesus Cristo, eu não estou falando de igreja, eu estou falando servir a Jesus Cristo, ser um cristão, passa pela minha vida, pela sua vida, independente se é pastor, se não é pastor, nós somos todos seres humanos, com as mesmas dificuldades.
Servir a Deus, a Jesus Cristo, passa, amados, pela minha vida, pela sua vida, por uma coisa chamada decisão. Decisão em servir ou decisão ou não servir a Jesus Cristo. Porque todos nós, eu e você, a igreja, todos nós somos o quê? Firmemente o quê? Apegados ao pecado. Nós temos muita dificuldade, muita, em nos livrar de pensamentos que não são de Deus, de atitudes que não são de Deus, não é? De palavras, de gestos, nós temos essa dificuldade, não é? Então, na verdade, essa decisão de servir a Jesus Cristo para que a gente não fique morno, ela passa, e o texto aqui ele é maravilhoso, ele passa, não é? Para que a gente verifique o quê? O que tem que acontecer na minha vida para que eu, tomando a decisão em servir a Cristo, eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Em função, não é? Desse pecado, desse meu e seu DNA que não cisma, porque isso é nosso. E o autor de Hebreus aqui, ele é claro: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, que é o quê? Cristo Jesus. Então a minha e a sua decisão de servir a Cristo, ela não basta só de atitude, ela tem que ter o quê? Uma ação de eu estar o quê? Correndo. Não é um correndo físico, porque eu não aguentaria correr fisicamente, tá certo? Eu não suportaria correr. Faz muito tempo que eu não corro. Mas esse correr é o quê? É correr do pecado. Com perseverança, né? Com o quê? Com atitude, com perseverança. Tá certo? Correndo para quê? Para a carreira que foi me proposta. Qual a proposta? Aí entra o ministério. Qual foi a proposta para mim? Pastor. Qual foi a proposta? Levita. Qual foi a proposta? Diácono. Qual foi a proposta? Enfim, qual é a proposta que Deus tem na sua vida? Então que a gente corra, que a gente se apresse, com perseverança, não é? Correndo e fugindo do pecado, não é? E aí, como eu digo sempre, que a liturgia do culto, a liturgia do nosso grupo, tudo aquilo que a gente faz para Deus, amados, na verdade, quem conduz é o Espírito Santo, é Deus. Não é? E nos louvores, eu não falo para a Laura, para o Giovanni, para o Elias, para o Paulo, eu não falo para ninguém o que nós vamos ministrar. E hoje, o primeiro louvor, para a honra e glória do Senhor, e quando eles começaram a louvar a Deus, eu glorifico ao Senhor por isso, está escrito aqui no primeiro louvor: eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do meu sofrer participar e da sua obra eu vou cantar. Né? Então, na verdade, esses primeiros versos desse cântico quebrantado, ele diz o quê? Ele resume o quê? Que depois da nossa decisão eu tenho que continuar o quê? Olhando para a cruz. Agora, amados, não é fácil olhar para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, o próprio autor de Hebreus, ele fala: esteja olhando para Jesus. Esse Jesus, ele trocou a alegria que estava proposta para ele, para suportar a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado no trono. E o cântico diz a mesma coisa. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Porque realmente é uma luta. É um sofrer. Às vezes, amados, eu e você, a gente não se vê, às vezes, alegre, contente. Às vezes estamos tristes,
abatidos por algumas situações, por alguns questionamentos que eu e você com certeza temos, algumas faltas de merecimento, algumas coisas que ainda não aconteceram na nossa vida. Então há realmente um abatimento na minha vida e na sua vida. E vai ser assim, né? A nossa vida é pautada por isso. Agora, enquanto eu estou olhando para Jesus, Ele vai me fortalecendo. E quando eu tomo essa decisão de seguir a Jesus Cristo e olhar para a cruz, correndo com perseverança, olhando para a cruz, para Jesus Cristo, o autor de Hebreus, ele fecha como querendo nos incentivar, admoestar, falar, puxa vida, além de tudo isso, no finalzinho lá de Hebreus, nas últimas duas palavras do verso 3, ele diz, não se cansem e nem desanimem. Amém? Não se cansem e não desanimem. Amém, igreja? Então, era justamente isso, não é? Que Deus falou hoje, né? Para nós, né? Falou para mim agora, não é? Somos cercados, sim, né? De tentações, somos cercados do pecado, né? Somos cercados, né? Segundo o nosso DNA, não é? Mas eu tomo a decisão, correndo em perseverança, olhando para Cristo, sabendo que em algum momento, assim como Cristo suportou a cruz, em algum momento, como diz a canção, estaremos participando, né? Participando também o quê? Desse sofrimento. Por que sofrimento? Não é? Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a minha e a sua. E Ele vem hoje aqui, amados, dizer o seguinte, perseverem, não sejam mornos, não se cansem e não desanimem, porque eu sou com vocês, eu sou convosco, né? Eu sou com vocês. Aconteça o que acontecer, não desanime, não desanime. Né? Descanse em mim, olhe para a cruz, mas olhe também a tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu provi, mas você continua comigo, não seja morno, continue. Né? Então essa é a palavra, né? Essa é a mensagem, né? Como eu disse, de sexta-feira é gostoso porque é mais uma mensagem mesmo, é mais um devocional, não é? Tá certo? E que Jesus Cristo seja o nosso olhar, seja o nosso caminhar, seja o nosso correr, não é? Por mais que as situações digam o contrário, não é? Por mais realmente que o pecado, como diz a palavra, ele tão firmemente se apega em nós, que a gente fuja, que a gente olhe para Deus, que a gente olhe para a cruz. Amém? Esse seria a palavra, não é? Palavra, carta aos Hebreus, não é? Uma carta maravilhosa, não é? Cujo objetivo é esse aí, né? Nos incentivar para que a gente realmente não desista, que a gente não desanime.